paz, amados. Meus queridos, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e quero continuar hoje falando sobre um tema bem interessante. Domingo passado nós tivemos o Dia das Mães, eu tenho falado sobre questão familiar e hoje eu gostaria de falar sobre uma personagem muito importante na palavra de Deus, que é Maria, mãe do Salvador. Os 4 evangelhos falam sobre o nascimento de Jesus, mas nenhum deles fala de uma forma tão detalhada e tão específica quanto Lucas. E Lucas, ele vai nos narrar logo no capítulo 1 do seu evangelho, o momento em que Maria recebe a visita do anjo e o momento em que o anjo dá essa notícia a Maria de que ela seria mãe do Salvador. O texto vai dizer, no versículo 26, que ela está provavelmente dentro de sua casa, quando o anjo entra na sua casa e dá uma saudação a ela, e essa saudação a deixa espantada, porque o anjo Gabriel aparece diante de Maria e diz: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E a primeira reação que Maria tem, logicamente, eu e você talvez tivéssemos também a mesma reação, uma reação de espanto. Os anjos, geralmente eles apareciam com um aspecto de homem, um aspecto humano. Você imagina uma moça naquela sociedade oriental, tradicional, machista, recebendo a visita de um homem dentro da sua casa, provavelmente dentro do seu quarto, e especialmente ele fazendo uma saudação como essa. E alguma coisa muito importante, amados, deveria estar por trás daquela saudação. Lucas diz que o modo como Gabriel saudou Maria deixa ela assustada. E ela pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Aí o anjo, ele diz a Maria que ela deve se alegrar, e ele dá 2 motivos para isso. Primeiro, porque ela poderia ser considerada uma muito favorecida, ou muito agraciada, ou muito abençoada. Alegra-te, muito favorecida. E segundo, porque o Senhor estava com ela. Ele diz assim: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Esses são 2 motivos mais que suficientes para se ficar, primeiro, alegre, mas também assustado, porque não é todo dia que se recebe a visita de um anjo e fazendo uma saudação desse tipo. Pode ser, querido, que você nunca venha receber a visita de um anjo dentro do seu quarto, dentro de sua casa, de fazendo uma saudação como essa que o anjo fez a Maria. Mas eu quero te dizer nesse dia que você também pode se considerar um agraciado, você também pode se considerar um abençoado, você também pode se considerar um favorecido, se o Senhor for contigo. Não é só Maria que tem esse privilégio, ou que teve esse privilégio. Qualquer um de nós pode ter esse privilégio, se o Senhor, de fato, for conosco, nós podemos nos considerar também muito agraciados. É espantoso, amados, que o Rei do Universo tenha escolhido essa forma para vir ao mundo. E a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia é a mesma mensagem, queridos, que Deus transmitiu para Josué quando ele recebe a herança de Moisés para conduzir o povo até a terra prometida. E lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, a gente lê assim: Deus dizendo para Josué: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Mais ou menos o que o anjo Gabriel disse a Maria. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. E ele completa: por onde quer que andares. Oh, meus queridos, como é confortante você saber, você ouvir, você imagine se Deus,
ou se um anjo, ou se um profeta, como foi no caso de Josué, chegasse para você agora, nesse momento, e dissesse essas palavras: não temas, José, não temas, Lourdes, não temas, Mateus, não temas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não temas. E é espantoso, amados, que o Senhor, Criador dos céus e da terra, tenha deixado o seu trono e usado o ventre de uma jovem para vir a esse mundo cumprir com a sua missão. Mas essa não foi a única e nem a mais importante das reações que Maria teve quando ela recebe essa notícia. O espanto, amados, foi a sua reação inicial. Mas logo depois, quando ela fica sabendo do motivo da visita do anjo, daquela saudação, aí você pode imaginar qual foi a próxima reação dela. A próxima reação dela, sabe qual foi? Dúvida. Ela começa a fazer uma série de perguntas. Como será isso? Eu não sou casada. Como é que vai acontecer? E logicamente que se a gente estivesse no lugar dela, a gente teria também as mesmas dúvidas. Deus tinha um plano. Aliás, Deus tinha um plano desde antes da fundação do mundo. Não era um plano emergencial, um plano que ele arquitetou ali naquele momento. Não, Deus tinha um plano antes da fundação do mundo. Um plano para salvar a humanidade. E esse plano, queridos, ele envolvia o próprio Deus, né? E no versículo 32 aqui, Lucas diz que Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, envolvia o próprio Deus esse plano. E envolvia, logicamente, o próprio Jesus. No versículo 33 diz: e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E, logicamente, envolveria também Maria, porque ela iria emprestar o seu ventre, o seu corpo, para que o Filho de Deus viesse ao mundo. E no versículo 31, o anjo diz a ela: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Entretanto, observe, amados, que a reação de Maria para as palavras do anjo, que a princípio lhe causaram espanto, também lhe trouxeram algumas dúvidas. Ela pergunta no versículo 34, como será isto? Pois eu não tenho marido, não tenho relação com homem algum. Maria sabia que uma criança ela não nasce de chocadeira. Ela sabia que para que uma criança fosse gerada precisaria de uma relação carnal, sexual entre um homem e uma mulher. E ela sabia também que o anjo tinha conhecimento de que ela não tinha ainda essa relação sexual, porque apesar dela ser comprometida com José, os dois ainda não haviam consumado a sua relação. E essa segunda reação de Maria, ela nos ensina, queridos, algumas lições importantes. Primeiro, que nem sempre a gente vai entender, queridos, o modus operandi de Deus. Nem sempre a gente vai entender como é que Deus age. Segundo, que Deus sempre vai nos usar para a realização do seu plano de uma maneira, queridos, que fique claro para mim e para você que nós somos um instrumento nas mãos de Deus para a realização dos seus planos. Deus poderia ter escolhido uma outra maneira de trazer Jesus ao mundo, ou não. Mas Ele escolheu, queridos, trazê-lo através de um ser humano. Terceiro, a gente tem que entender, amados, que nem sempre nós vamos compreender como e por que Deus quer usar a mim, quer usar a você nesse propósito, nesse plano dele. Quarto, nós devemos esperar sempre coisas impossíveis
da parte de Deus para que os seus planos sejam realizados. Não existe empecilho para Deus, não existe bloqueio, não existe barreira, não existe impossibilidades para Deus. E tudo isso é um grande mistério, amados. O nascimento de Jesus talvez tenha sido o maior mistério que a humanidade já pôde ter conhecimento. Mas é algo que combina perfeitamente com a forma como Deus faz as coisas. E a maior bobagem do mundo é a gente querer entender como é que Deus age. A nossa mente querer raciocinar, compreender os propósitos de Deus, a mente de Deus, o modo operante de Deus, enfim. Isso é uma bobagem, queridos. Porque para pessoas comuns, como eu, como você, como Maria, o mais importante não é saber como Deus age. O mais importante é saber que Deus, Ele está envolvido, amados, e guiando todo o processo que para nós parece impossível, mas que é algo muitas vezes sobrenatural e que Ele usa pessoas comuns e situações do nosso cotidiano para realizar esse processo que para mim e para você pode parecer impossível, mas para Ele não é, porque Deus, Ele não conhece o significado dessa palavra. Os detalhes como tudo isso, todo esse processo vai acontecer, vai se desenrolar, isso não faz a menor importância, amados. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai agir? Como é que Ele vai fazer? Ele vai mandar um anjo, Ele vai mandar uma pessoa, Ele vai abrir aquela porta ali, Ele vai fazer cair do céu. Isso não tem a menor importância, como é que Deus vai fazer. O importante, queridos, é que Deus, nesse exato momento, Ele está trabalhando para realizar o seu propósito na minha vida e na sua vida e nesse mundo em que nós vivemos. Isso significa, amados, que nem sempre nós vamos entender o modo como Deus age. Imagine a reação de Maria, a oferta voluntária de Maria para ser esse instrumento no plano de Deus. Queridos, isso revela o desejo daquela jovem, daquela moça, de fazer parte de qualquer coisa que viesse da parte de Deus, para que o plano de Deus fosse concretizado, fosse realizado. E Maria demonstra todo o seu prazer em fazer parte desse propósito, porque ela diz, amados, no versículo 38, e isso revela para nós a sua satisfação. Ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a sua palavra. Eu posso não entender, eu posso não estar fazendo a mínima ideia do que Deus está fazendo, como Ele está fazendo e por que Ele está fazendo, mas o importante é que eu estou me colocando aqui à disposição desse propósito, como instrumento na mão de Deus, para que esse propósito se realize não apenas na minha vida, mas na vida do meu irmão, na vida da minha igreja, na vida da minha família, do mundo, de uma forma geral. Queridos, note que o anjo Gabriel, ele não estava solicitando a permissão de Maria. Ele não estava pedindo a permissão dela. Eu posso, olha, Deus tem um plano aqui de trazer o Salvador ao mundo, o Filho dele. Será que você permite que ele use o seu ventre? A gente não vê isso. Ele estava apenas informando a ela, comunicando a ela uma decisão que Deus já havia tomado. Deus é soberano sobre essas vidas. Quando Deus, amados, escolhe para um propósito, queridos, não adianta espernear, não adianta
você dizer que não quer, não adianta fugir como Jonas, não adianta dizer mande outro como Moisés, não adianta se esconder, não adianta absolutamente nada. O propósito de Deus vai ser realizado. E isso faz parte, amados, do plano de Deus, que pode ser um plano só que envolve a mim e as pessoas da minha família, do meu cotidiano, da minha igreja, mas pode fazer parte também de um plano muito maior, como foi o caso de Maria. E fazer parte do plano de Deus, amados, especialmente para salvar a humanidade, como foi o caso de Maria, isso também deve trazer para nós uma grande alegria e a disposição que Maria teve quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim de acordo com a sua vontade. Irmão, será que nós temos essa mesma disposição no nosso coração? Eu não estou falando aqui que Deus vai agora nos usar para trazer o Salvador da forma como Ele fez com Maria, mas Ele nos usa todos os dias para trazer o Salvador para a humanidade. Ele nos usa como instrumento seu para fazer com que Jesus nasça na vida de tantas e tantas outras pessoas. E será que a nossa resposta tem sido a resposta de Maria? Eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme o desejo de Deus, conforme o propósito de Deus, conforme a palavra de Deus. Será que nós temos de fato reagido assim? Saber que você faz parte do plano de Deus para salvar a humanidade, isso te alegra, como alegrou Maria. Maria teve a sua parcela de contribuição e foi uma parcela grande. Não podemos diminuir, não podemos minimizar a participação de Maria nesse processo. Mas eu queria até concluir perguntando a você, de que forma você tem contribuído? Tem aberto seu coração? Você tem se declarado como Maria se declarou, assim, disposta a aceitar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, mesmo diante do preço que ela estava disposta a pagar, sendo uma moça, solteira, noiva, numa sociedade machista, onde as mulheres que cometessem adultério pagavam com a própria vida, eram executadas de uma forma cruel através do apedrejamento, eram expulsas de casa, enfim, ela estava disposta a pagar esse preço. E você está disposto a pagar que preço? Para que a vontade de Deus se cumpra através da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, Pai Santo, Deus bendito, a minha oração nesse dia, Deus, é que nós possamos, Deus, também estar com esse coração disposto, esse coração, Senhor Deus de Maria, esse coração voluntário, esse coração, Senhor Deus, que está pronto para receber, Senhor Deus, a Tua ordem, que se cumpra em nós, Senhor Deus, o Teu propósito aqui nessa terra, que se cumpra o Teu propósito, Senhor Deus, no nosso contexto, através das nossas vidas, também no mundo de uma forma geral. Senhor, que nós possamos nos alegrar por fazer parte desse plano, mas não apenas isso, que nós possamos estar, Senhor Deus, abertos, Senhor Deus, para facilitar a obra do Teu Espírito Santo através de nós. Te peço, Deus, por mim, te peço por esses amados que estão me assistindo, te peço por Tua igreja, te peço, Deus, por todos aqueles que têm, nesse momento, sofrido com a insegurança, com a incerteza, com a falta de perspectiva. Que Tu possa, Senhor Deus, fazer com que nesse dia ele receba essa visita do anjo dizendo: não temas nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que tu andares.
e assim possamos buscar consolo e conforto em Ti. Te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. O Senhor te abençoe. Receba a bênção dele. Que a graça do nosso Pai, nosso Deus, que o amor do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as consolações, que a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre esse amado, sobre esta amada, sobre sua casa, agora e para todo sempre. Amém. Um beijo e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço, amado.